Olá pessoal, professor Herbert na área, sou professor de Química e Física aqui no YouTube e hoje a gente vai falar sobre soluções, assunto importantíssimo lá na área de Química. Então, se você ficou interessado, gostou da escolha do assunto, já se inscreve aí no canal, né, para você não perder nenhuma aula e poder se preparar para o Enem aí de graça. Então, vamos aqui para a telinha do computador acompanhar nos slides. Já aqui na telinha do computador, a gente vai ver um pouco sobre essa questão de o que são soluções, a forma da gente definir as soluções e também como calcular as suas concentrações. Vamos lá. A primeira coisa, a gente precisa definir o que é uma solução. Solução nada mais é do que uma mistura composta por duas ou mais substâncias que tenham caráter homogêneo. Então, se é uma mistura homogênea, é uma solução. Exemplo disso, a gente tem a salmoura, tem o ouro, tem o ar atmosférico. Lembrando que todas as misturas de gases são soluções, né? Só lembrando, outra coisa que é bastante importante a gente lembrar de soluções é a definição de soluto e de solvente. Solvente é a substância que está em maior proporção nessa mistura homogênea que chamamos de solução, enquanto o soluto está na menor quantidade. Para ilustrar bem isso, pense num copo de água com pitadas de sal numa mistura homogênea. Quem é que está em maior quantidade? A água. E o sal, ele está numa quantidade bem menor, então logo ele é o soluto e a água seria o solvente. Mas como é que a gente classifica as soluções? A gente viu que tem solução sólida, tem solução líquida, tem uma série de soluções, de tipos de solução. Então, como a gente classifica para ficar mais fácil a gente ter um estudo delas? A gente pode classificar de várias formas, então vamos ver algumas delas aqui. A primeira é a classificação através do estado de agregação, ou seja, o estado físico que essa solução se encontra. A gente pode ter soluções no estado sólido, como é o caso do ouro 18 quilates, o latão, que são misturas de metais e que consistem pelo menos na temperatura ambiente. No estado sólido, a gente tem no estado líquido, alguns exemplos deles são água e sal, que a gente chama de salmoura, a garapa, que é a mistura de água e açúcar, o café, sucos, uma série de infinidade de misturas homogêneas, que tem um termo de solução. E gasoso é qualquer mistura de gás, ele forma uma solução. Então, outra forma da gente classificar as soluções é através do seu estado de agregação, a natureza do soluto, desculpa pessoal. Em relação à natureza do soluto, as soluções podem ser eletrolíticas e não eletrolíticas. Nesse caso, as eletrolíticas é quando você tem um soluto que ele forma íons, ou pelo fato dele ser um sal, que quando dissolvido ele se dissolve em íons, ou por ser uma base ou por ser uma substância molecular, o exemplo de ácidos que quando em contato com a água ele sofre um processo de dissolução iônica, Então, nesses casos que há formação de íons na solução, a gente tem soluções eletrolíticas pelo fato delas poderem conduzir eletricidade. Já nas soluções não eletrolíticas, a gente tem um processo diferente. São geralmente substâncias do tipo molecular que não podem sofrer um processo de dissolução iônica e por isso não conduzem eletricidade. Para a gente entrar no próximo estado de classificação, que em relação à solubilidade, a gente tem que entender a definição do coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que uma quantidade de solvente consegue comportar do soluto. Por exemplo,
quanto é que em um copo d'água eu consigo colocar de sal até que ele não forme mais uma mistura homogênea e a gente consiga ver aquele sal no fundo. Claro que essa quantidade vai ser muito maior do que se, por exemplo, eu pegar um galão de água e tentar dissolver sal. Então assim, depende tanto da quantidade de solvente quanto da quantidade de soluto. Então o coeficiente é essa relação, né, entre a quantidade de soluto e uma determinada quantidade de solvente para dissolvê-lo. Aqui é um exemplo de uma curva de solubilidade, né, no caso da água e sal, que é uma mistura não é muito comum. Uma coisa que é importante ressaltar é que este coeficiente de solubilidade ele é sensível à temperatura. Se eu tenho, no caso de um soluto sólido em uma solução líquida, o aumento da temperatura ele vai gerar um aumento da solubilidade. Se for o caso de um soluto gasoso, eu vou ter uma diminuição da solubilidade. Se vocês querem saber por que isso acontece, vocês podem deixar aqui no comentário, que eu vou ter a satisfação de responder, mas para o vídeo não ficar tão longo, né, grava essa informação, né? Quando eu tenho um soluto sólido, aumenta a solubilidade com o aumento da temperatura. Caso contrário, é inversamente proporcional. Entendendo esse gráfico, essa região B é a que tem formação de precipitado, ou seja, sabe quando você coloca açúcar demais no café e fica aquela borra? Essa é a região, essa B. Essa linha é o máximo, né, dos que o solvente suporta do soluto. Aqui embaixo ele ainda suporta mais soluto no solvente, então é uma região tranquila. E nisso a gente pode ter de cara três situações, né? Uma situação que a gente tem insaturada, quando a quantidade de soluto é menor do que a quantidade que o solvente ele pode dissolver. Ele tem a saturada, que é quando chega no limite máximo, e a supersaturada, que apesar de ter passado do limite, que o esperado é formar o precipitado por não conseguir mais dissolver, ele tem um comportamento anômalo e se mantém homogênea mesmo após passado o limite de saturação. Então a gente pode ter insaturado, saturado ou supersaturado. E o caso quando passa do coeficiente de solubilidade, a gente também pode chamar de saturado com corpo de fundo. A concentração das soluções, né? Antes de a gente entrar nessa parte de concentração das soluções, se você está assistindo até agora e está gostando, então, né, de novo, deixa seu curtir, compartilha com as pessoas, né, e comenta o que está achando, que a gente pode melhorar, porque isso ajuda demais aqui o nosso trabalho. Então vamos lá. A primeira forma, né, a primeira coisa que a gente tem que calcular, especificar também, é a questão da densidade das soluções, porque pela fórmula matemática ser parecida, gera uma certa confusão entre densidade e concentração comum. Quando a gente está falando de densidade, a gente está falando uma relação entre a massa total da solução e o volume total dela, né? E se dá através de gramas por ml, gramas por centímetro cúbico, gramas por litro ou quilogramas por litro. Como eu estava falando, olha a questão da concentração comum. A gente também tem uma relação de massa e volume, só que nesse caso eu tenho uma massa apenas do soluto, não é? Enquanto na densidade eu levo em consideração tanto a massa do soluto quanto a massa do solvente,
Nesse caso, eu só vou levar em consideração a massa do soluto, mas o volume ele permanece o volume da solução. E logo a gente tem essas unidades, né? Grama por ml, gramas por centímetro cúbico, quilogramas por litro, não é? E gramas por litro também. Todas essas opções. Outra concentração que também é bastante comum de aparecer é a mol por volume. É uma relação entre a quantidade de matéria do soluto, ou seja, o número de mols, e o volume da solução. N é o número de mols do soluto, né? Quem sabe a representação é N. E a gente pode representar também N como a massa dividido pela massa molar. Logo, eu chego nessa outra expressão, né? Massa dividindo por massa molar vezes o volume é igual a concentração molar. A gente tem aqui a concentração massa-massa, que é uma relação entre a massa do soluto dividido pela massa total da mistura. E se a gente quiser o percentual disso, né, a gente só precisa multiplicar por 100%. Então assim, também é bem simples. Pronto. Concentração em ppm geralmente é usado para mensurar coisas muito pequenas. Como é que você faz para calcular ela? Você tanto pode calcular a questão da massa do soluto, né, pela massa da solução, né? Ambas têm que estar numa distância de 1 milhão de vezes menor. Então, no caso, se você for fazer esse processo para a massa, você tem que usar a massa do soluto em miligramas e a massa da solução em quilogramas. Se você for usar em ppm, aí você usa centímetros cúbicos no soluto e metros cúbicos na solução. Então, a relação que é bastante interessante é que a densidade vezes a concentração massa-massa, a gente chega igual à concentração em gramas por litro. Mas tem outras relações que a gente vai discutir ao longo dos exercícios. Então, como eu falei, vamos às questões, né? Lembra que eu falei que no caso de solutos gasosos, eu tinha que a menor temperatura ela gerava uma maior dissolução. Então aqui a gente já procura para aumentar a solubilidade, a diminuição da temperatura. E a pressão alta também ajuda a dissolver melhor os gases. Lembra do refrigerante lá, né? Você tem lá o refrigerante pressionado. Quando você abre a garrafa, o ar se expande. Até então ele está lá dissolvido no refrigerante, forçando, fazendo a parte que não está dissolvida, fica fazendo pressão e mantém uma grande quantidade de gás dissolvido. Quando você abre, o gás diminui a pressão e o gás se expande. Então, nesse caso, a gente tem letra B. Nesse aqui, vê só a coisa que eu falei do cálculo da massa molar, usando ao invés de N a substituição de N por massa dividido por massa molar. Tem um enunciado, isso é uma questão do Enem 2010, e ele fala que fez um cafezinho, usou 3,1
42 de açúcar e que é a relação de massa por mol. O que é que foi feito? Como eu não tinha N, o que é que eu usei? Eu usei a massa que a gente tinha dividido pela massa molar que a gente também tinha. E o volume também, só que o volume, né, como ele pediu em mol por litro, em mol por ml, eu transformei 50 ml em 0,05 litros. Né? Então a gente chegou ao resultado de letra B 0,2. Aqui tem uma relação importante de ser explicitada. Né? O limite máximo, né, uma questão não é nem o limite máximo da concentração de H2, é de seres humanos, é de 6 mg por litro. Né? Aí ele dá aqui a massa molar. O limite máximo expresso em mols de H2+ por litro de sangue é igual a... Veja só, ele dá a concentração comum e a massa molar. Vê só, a concentração comum é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. A gente sabe que a concentração molar é a massa dividido pela massa molar vezes a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Né? Então, a única coisa que eu preciso para transformar a concentração comum em concentração molar é justamente dividir a concentração comum em massa molar. Né? E isso eu chego a essa conta, né? E a resposta é a letra A. Por fim, a questão derradeira e assim, é uma questão que basicamente é uma questão interpretativa. Se você ler, não é, entender o conceito da questão em ppm, você vai mandar isso de bolsa. Veja só. O ozônio, O3, é o nosso aliado na estratosfera, protegendo contra incidência de raios ultravioletas. No entanto, torna-se um inimigo perigoso no ar que respiramos próximo à Terra. Concentrações iguais ou superiores a 0,12 litros em 1 milhão, olha aí, em 1 milhão de litros de ar pode provocar irritação nos olhos, problemas pulmonares como edema e hemorragia. Esta concentração limite de ozônio corresponde a... Se é 0,12 em 1 milhão, é correto dizer que isso é 0,12 ppm, letra A. Por fim é isso. Se você tiver alguma dúvida, ou você comenta aqui, né, nos comentários, está aberto a isso. Também tem o nosso Instagram e tudo mais. E assim, obrigado pela sua atenção. E é isso, até a próxima, né?